você ganha quanto, hein? Eu, na verdade, não ganho nada. Agora você está famosa, né? Outro dia alguém me perguntou assim, isso que você faz dá dinheiro? Olha, a única coisa que me deu dinheiro na vida foi meu pai, o resto mais tudo eu tenho que trabalhar para ganhar. Vaca não dá leite, né? E quando eles perguntam, mas quanto você ganha? Ah, muito menos do que mereço. Eu merecia muito mais, por Jesus. Mais do que você imagina e menos do que eu mereço? Isso, mais do que você imagina e menos do que eu mereço. Atenção, dica número 1 de etiqueta. A resposta para a sua pergunta é um número. Não faça a pergunta. Nem quantos anos você tem, nem quanto você ganha, nem quantas vezes você foi à Europa, nem quantos maridos você teve, nem quantos cômodos tem a sua casa. Se for um número, não faça a pergunta. Uma salva de palmas. A pessoa ela está de brincadeira. Ninguém ganha 1.600.000 seguidores à toa, não, gente. É muita experiência e ver falta de discernimento por aí, né, Fernanda? Fernanda, você é uma pessoa muito sociável, me parece. Né? Deve ser seletiva um pouco também, mas é sociável. Não, eu não sou seletiva. Eu tenho em comum com as pessoas uma coisa. Nós somos da mesma raça humana. Que legal. Então, sempre alguém tem alguma coisa para me ensinar e eu também tenho alguma coisa para aprender. Então, a sua postura de elegância, de etiqueta, não necessariamente significa uma distância, um espaço. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Elegância pressupõe acolhimento. Acolhimento. Isso. Quebra de paradigmas, está vendo? Muitas vezes a gente vê posturas rígidas, pessoas que querem denotar elegância. O que faz você ser elegante é você ser você mesmo. Olha aí. A naturalidade é a coisa mais elegante que existe. Que legal. E respeitando o espaço do outro. É claro, na verdade, o que faz uma pessoa ser elegante é a capacidade de compreender que o outro tem todo o direito de ser como é e de se manifestar dessa forma, desde que isso não ofenda a sua pessoa. É verdade. Fernanda, quando nós falamos sobre Portugal, quando você me provocou esse assunto, eu gostaria muito de ir a Portugal, fazer uns trabalhos lá. Eu falei, vamos fazer uns projetos lá, muito interessantes e tal. Eu falei, pode ficar na minha casa. Minha casa tem um espaço lá para você. E quando você chegar na minha casa, já sabe, vou pedir para você tirar o sapato. Não, não vai. Não vai. Não vai. E aí, convém isso? Olha, vamos lá. De novo, é um trinômio. Espaço, tempo e grupo. Se você fosse japonês, você podia me pedir para eu tirar o sapato e eu tiraria. Você sendo brasileiro, não vai não. Tá vendo, pessoal? E chegou uma pessoa aqui que aparenta estar grávida. Posso perguntar para ela? Você está grávida? Não. Você não sabe se ela tomou cortisona e está gorducha? Você fica quieto, espera ela dar o indício. Evita constrangimento, né? Não, nada disso. De vocês supor ou não suponha nada. Você pode estar supondo errado e se colocar numa fria. Então, em princípio, você olha e diz assim, essa pessoa parece, nem tudo que parece é. Então, espera o outro sempre se colocar numa situação para você, então, começar a entabular uma conversa em função das informações que você tenha e não das coisas que você supõe. Muito legal. Fernanda, às vezes, com a construção da afinidade, da intimidade entre colegas de trabalho, ou até sócios, ou amigos, ou vizinhos, a gente acaba convidando uma vez ou outra a pessoa para almoçar, ou lanchar, ou jantar na nossa casa. Perfeito. E aí, quando chegar na nossa casa, a pessoa pode querer conhecer a casa toda, conhecer os cômodos. Antes de mais nada, você vai me convidar para ir na sua casa? Já convidei. Bom, então acho que se você vai me oferecer uma refeição,
e somos poucas pessoas na mesa, certamente você vai fazer um menu. Acho que seria legal se você perguntasse, você tem alguma restrição alimentar? Legal. Por quê? Porque eu, por exemplo, como até pedra ensopada, mas eu não sou a regra. A grande maioria das pessoas tem restrições. Tem gente que tem alergia, tem gente que é celíaco, tem gente que é vegano, tem os vegetarianos. Quando eu era moça, e a gente dizia assim, fulano é alérgico. O máximo que existia de alergia era assim, não podia comer camarão. Hoje em dia, não pode do glúten, não sei o que, do lácteo, Um monte de intolerância. Olha, é um Deus nos acuda, é um Deus nos acuda. Você vai fazer um jantar para 10 pessoas, tem que ter 8 pratos. Então, assim, eu digo sempre isso. Vai convidar alguém, pergunta o que é que a pessoa come, que é para você não fazer uma receita que você levou 17 dias preparando e a pessoa dizer assim, eu sou alérgico. Então, você vai me convidar. Você tem alguma restrição alimentar? Pronto. E quando a pessoa disser, não tenho, não invente cardápios exóticos, buchada de bode, essas coisas. Por favor, vai no estrogonofe que vai bem, de frango. Sempre dá certo. Então eu sei que eu posso fazer um arroz de pato lá em Portugal para você. Amo arroz de pato. Delícia. Falando de comida, a mesa é importante? Como é importante a mesa em termos de partilha, de história, de construção de relações, de amor, de respeito? Vamos lá, minha gente. Eu digo sempre isso e sem medo de errar. A mesa é o lugar onde a gente se aproxima de Deus. Por que eu acho isso? Eu não acho, eu tenho certeza. Porque Cristo tinha qualquer lugar para poder reunir os seus apóstolos, inclusive num templo. E Ele o fez na mesa. E Ele não pediu orações. Ele pediu que partilhasse o pão e o vinho em sua memória. É, portanto, na mesa, o lugar onde a gente é mais próximo do divino. É o lugar onde a gente tem a melhor e a maior oportunidade de cumprirmos o propósito que nos foi designado pelo Criador. Ele mandou seu Filho aqui e Ele nos pediu, sobretudo, que partilhássemos pão. É na mesa o lugar onde nós estamos sempre com a oportunidade de nos identificarmos como seres de uma mesma espécie e termos esse reconhecimento. E quando vocês me perguntam por quê? Porque nenhum outro ser, de nenhuma outra espécie, faz isso além de nós. Uma salva de palmas. Agora, falando de mesa, ainda é gentil, ainda faz parte da etiqueta puxar a cadeira para a pessoa sentar-se? Os cavalheiros, sim. Só quando é cavaleiro. Os cavalheiros sempre puxam as cadeiras para as damas. Abre a porta do carro? Também. E fecha. Tá bom, tá bom. Então, esses códigos de etiqueta e gentileza não só não estão ultrapassados, como precisam ser resgatados, né? Reatualizados, reaplicados. Né? Verdadeiramente. Por quê? Homens e mulheres não são antagônicos, são complementares. Quando uma coisa é inteiramente oposta à outra, não quer dizer que elas sejam inimigas ou que sejam adversárias. Na verdade, não existem conhecimentos antagônicos. Conhecimentos são sempre complementares. Vou contar uma história para vocês muito interessante que os historiadores, todos de maneira geral concordam.
E por quê? Bom, se eu perguntasse aqui nesse auditório, o que vocês acham que é a maior conquista de todos os tempos da história da humanidade? Nós vamos ter opiniões dizendo a internet, o chip, a roda, o fogo, a penicilina. Cada um tem uma opinião. Mas os historiadores concordam que a maior de todas as conquistas da humanidade em todos os tempos foi a travessia do Atlântico. Foi o homem ter se lançado no oceano e chegado às Américas. Por quê? Porque, na verdade, hoje em dia, tem muita coisa que a gente ainda não faz porque não tem tecnologia, mas a gente já tem conhecimento. Quando os homens saíram de Portugal e atravessaram o Atlântico e chegaram aqui, eles não sabiam nem se o mundo era redondo. Então, era um desafio muito maior. Ato só foi possível por uma questão. No século VIII, coisas completamente antagônicas à cultura ibérica. Pois bem, os árabes, quando entraram na Península Ibérica, levaram 3 coisas muito importantes. A primeira delas, na Europa, usava-se algarismo romano. E com o algarismo romano, você não faz matemática, você faz aritmética. Matemática você não faz. Pois bem, ao adotarem os algarismos arábicos, esses que usamos hoje, né, foi que os homens conseguiram, através da matemática, aprender a navegar pelas estrelas. Depois trouxeram papel, que era outra tecnologia desconhecida dos europeus. Esses papéis tornaram Portugal e Espanha os primeiros países a terem cartas náuticas. E terceiro, mas não menos importante, o biscoito. Sabe o que quer dizer biscoito? Bis é 2 vezes e coito é de cozido. Então, era uma coisa cozida 2 vezes. Você fazia uma massa na panela, fazia as bolinhas e assava no forno. Pois bem, esse biscoito era suficiente para reduzir proteínas, vitaminas, de uma forma que, ao pôr nas naus, a tripulação não mais adoecia. Então, com a matemática, com o papel e com o biscoito, que eram conhecimentos árabes, juntando aos conhecimentos de navegação que Portugal e Espanha tinham, os homens se lançaram no Oceano Atlântico e chegaram nas Américas e fizeram dessa viagem o maior feito de toda a história da humanidade. Como vocês podem ver, era uma cultura árabe e uma cultura cristã, e elas duas somadas fizeram o que houve de mais importante de toda a história da humanidade. Portanto, quando você tem alguém que é inteiramente diferente de você, alguém que sabe coisas completamente diferentes das suas, é exatamente com essa pessoa que você tem coisas a aprender. Ninguém aprende nada com o vizinho. O vizinho sabe tudo que você sabe. O vizinho tem a solução que você tem. Você precisa de algo novo. E o novo, embora muitas vezes, e na grande maioria delas, assustador, desafiador, é também o que vai trazer para você aquilo que te falta. A prova de que isso é verdadeiro, nos Estados Unidos, o maior de todos os feriados é chamado de Thanksgiving, que é o Dia da Ação de Graças, que foi a hora em que ingleses e índios pararam de brigar. E com o conhecimento da agricultura que os ingleses tinham trazido, e mais o conhecimento que os índios tinham da geografia do local, juntos com essas 2 informações de 2 culturas inteiramente diferentes e aparentemente antagônicas,
eles conseguiram produzir uma lavoura que era grande o bastante para alimentar tanto os ingleses quanto os índios. E puderam agradecer o fato de ter comida para todos. Portanto, quando você se encontra com o diferente de você, não deboche, não se assuste, não se encolha. É a hora de aprender. É ali que tem a resposta que você procura. E isso é etiqueta, é aprender a respeitar o outro, diferente de você, com conhecimento diferente do seu, e que muito, e da grande maioria das vezes, sabe o que te falta. Uma salva de palmas. Maravilhoso. Maravilhoso. Fernanda, aqui tem pessoas de profissões diferentes, pessoas autônomas, pessoas profissionais liberais, tem empresários, executivos de empresas, gerentes, colaboradores de áreas diferentes, enfim. Pessoas que estão, talvez, buscando oportunidades. E aí, quando eu penso em empresas, eu penso também em atendimento ao cliente. E quando a gente pensa em atendimento ao cliente, eu estou falando de atendimento a pessoas. O que você já passou num restaurante ou em uma empresa que é o fim da picada? Eu vou dizer a você uma coisa que é verdadeira, é uma pesquisa. Se você vai a um restaurante e a comida é ruim, pode ser que você volte. Se você for a um restaurante, a comida é maravilhosa, o atendimento é ruim, você não volta. As pessoas lembram sempre da forma como foram tratadas, não necessariamente do que compraram, do que comeram ou do que pediram, mas da forma como foram tratadas. Trate bem o seu cliente e ele vai voltar sempre, até que não seja para te ver, até que não seja para você dizer que não tem o que ele quer, mas só para ser bem tratado. Verdade. Uma situação, por exemplo, eu dei muitos treinamentos para restaurantes, para redes de restaurantes também. Uma coisa que me incomoda um pouco às vezes, mas a gente tem que respeitar, é quando tem mesas reservadas. Isso é bom. Tem reserva, lá tem o protocolo do restaurante e tal. E aí tem um monte de mesa reservada, aí você fica na fila, você não pode entrar, tudo bem. Aí você tem que respeitar a regra lá. Mas você entrou. Já me aconteceu isso. E aí, sentei numa mesa. sentou na mesa e chega alguém dizendo que infelizmente não pode ficar lá porque a mesa estava reservada. O que você acha disso? Eu acho que esse cara não quer me ver nunca mais. E que se ele fosse um pouco esperto, ele teria dito para mim assim: olha, lamentavelmente, essa mesa está reservada, mas já vai pagar uma outra. A senhora pode esperar aqui no bar um instante? Ele me mantém dentro do restaurante. Ele me mantém no restaurante. Ou ele arranja uma outra mesa e põe a reserva na mesa seguinte. Ele não me tira da mesa. Ou te mantém ali um pouco enquanto os clientes não chegam até fazer a transição. Tudo é a condução, né? É a forma, né? Sempre. É a gentileza, é a delicadeza, é a forma de você pensar no outro como se fosse você. Imagine-se, você é o garçom. E aí você tem que dizer para o sujeito que a mesa está reservada. Pense você como se você fosse o cara que está na mesa. Como é que você se sente? Mal. Então, o que você vai fazer está errado. Verdade. É isso. O que você aconselharia a pessoas que querem ser líderes, que querem lidar com pessoas? O que você tem visto no mundo que te chama a atenção? Você tem visto no mercado de trabalho? E que te salta aos olhos, que
seria um conselho que você daria a pessoas que querem liderar pessoas? Acolhimento. Cuide dessa pessoa. As pessoas gostam de ser cuidadas. As pessoas querem se sentir, de alguma forma, como se você estivesse do lado delas e não do outro lado do balcão. As pessoas querem ter a sensação de que você está ali para resolver o problema dela e não para entregar alguma coisa. Às vezes, é mais importante a forma como você coloca do que propriamente o produto que você tem para entregar. Eu tenho uma experiência muito engraçada. Eu dou treinamento para muita gente. Eu dei um treinamento no ano passado para o pessoal da Olenka Brownies, né? E a Olenka tem um quiosque que fica dentro do Shopping Leblon. E ela me pediu para eu treinar as moças e tal. E ela tinha, então, na época, né, ela tinha 2 tipos de venda. Tinha as vendas do quiosque, né, e as vendas que eram do iFood, que passavam no quiosque para buscar. E depois do treinamento, e aí ela dizia assim, o que eu vendo no quiosque e o que eu entrego para o iFood é exatamente a mesma coisa. Ou seja, eu vendo X no iFood e X no quiosque. Ou seja, não faz diferença. A quantidade vendida é a mesma. Eu disse, bom, eu vou dar um treinamento nas meninas. Aí deu um treinamento para as meninas. Voltei agora, um ano depois. Né? Em julho fez um ano que eu dei o treinamento. O que aconteceu? Hoje em dia, o quiosque dentro do shopping vende 50% mais do que o iFood. Por quê? Porque eu disse para elas, isso aqui é um chocolate, igualzinho na loja americana. Não faz a menor diferença. Chocolate é chocolate. Quem vai fazer a diferença não é o chocolate. É a forma como você vai entregar esse chocolate para o cliente. Sim. Então, fazer com que essa pessoa perceba que você é especial. Tá? Fazer com que o cliente se sinta verdadeiramente atendido. E atendimento é o quê? É a pessoa compreender o universo do outro e saber qual é o desejo dele, porque às vezes não está nem expresso no que é que ele está comprando, mas no que ele imagina. E isso é um pouco de gentileza, é um pouco de paciência, é um pouco de etiqueta. De cuidado. E de cuidado. Preste atenção, ninguém compra Ferrari para andar de Ferrari. As ruas do Rio de Janeiro são todas esburacadas. Ninguém vai andar a 200 km por hora. Quem compra uma Ferrari quer ser visto como dono de uma Ferrari. Assim como o produto que você vende, seja ele qual for, tem que ser a Ferrari. A pessoa que usa o que você vende tem que se sentir como dono da Ferrari. Ela vai usar assim? Ninguém usa a Ferrari. As pessoas têm a Ferrari, mas não usam. O seu produto tem que ser Ferrari sempre. E você é que tem a incumbência de mostrar para os outros que o que você tem para oferecer é Ferrari. Muito legal. Muitas explanações maravilhosas, histórias, metáforas, muito embasamento que você trouxe para a gente, muitas reflexões engraçadas, muita coisa boa. Vou fazer a última pergunta para a senhora ou para você. Como você prefere ser chamado? Você, por favor. Sempre é importante perguntar para a pessoa como ela prefere ser chamada, né? Sempre. Em princípio, chame sempre de senhora e de senhor, até que a pessoa lhe diga, me trate por você. Exato. Fernanda, última pergunta. A etiqueta, a postura, a elegância, a forma como você faz as coisas, influencia numa negociação, numa mesa de negociação, numa reunião, num almoço, num jantar? Claro, evidente. Há determinadas coisas que o seu interlocutor vai esperar ou não de você, em função
do seu padrão de educação. É impossível oferecer alguma coisa pouca, pequena, para alguém que tem tanta superioridade. Ninguém vai oferecer pouco para alguém que tem tanto. Entenderam isso? Quando você se coloca com uma pessoa que tem muito a oferecer, ninguém tem a audácia de pagar pouco por isso. Uma salva de palmas para esse insight. Como eu tenho me portado na vida, né? Como eu tenho me portado na vida, como eu tenho me comunicado, portado à mesa, a uma reunião, o que eu tenho tolerado, o que eu tenho atraído, que situação que eu tenho criado, né? Muito bom. Fernanda, quer falar mais alguma coisa? Eu gostaria de saber, alguém tem alguma pergunta específica que gostasse de fazer? Do tipo, uma vez me aconteceu de eu ir parar não sei aonde, e aí a pessoa me fez tal pergunta, eu não sabia o que fazer. Alguém tem uma história assim, ou uma pergunta assim que quisesse fazer? Vamos lá, diga. Então, Oi, Fernanda. É uma felicidade ver você aqui. Já lhe sigo, sou sua fã. Muito obrigada. E a Mariana me apresentou o seu perfil, eu fiquei apaixonada. Então, você é maravilhosa. Eu queria lhe fazer uma pergunta muito específica. Meu nome é Ana Menezes e eu trabalho com turismo. Queria lhe perguntar a respeito de alguma viagem sua, alguma situação especial, se você tiver algum caso, alguma situação. De viagem? Eu tenho diversas. Pode escolher qualquer situação olha, de viagem. Eu vou contar uma história muito engraçada para vocês sobre a minha viagem à China. Eu estava aqui no Rio de Janeiro, eu fui viajar com mais 3 amigos meus e nós fomos tirar o visto. E quando chegamos no consulado, só não bateram na gente porque a gente saiu antes. Porque nós não tinha mais aonde ser mais maltratados. Mas enfim, e uma das coisas, precisávamos preencher um papel para dizer onde iríamos ficar na China. Escrito tudo em chingueirinha, eu não tinha a menor ideia e tal. E aí eu sentei ela e disse, não, se a senhora não tem aqui essa informação, não vai ter o visto. Bom, aí passou. Bom, aí sentou uma secretária executiva do meu lado e ela então estava fazendo o visto para os patrões que iam sempre para a China e tal. E aí eu perguntei para eles, mas onde eles ficam? Aí ela disse, não, eles ficam em Pequim, eles ficam no Ritz, em Pequim. Eu disse, me dá, por favor, o endereço do Ritz. Aí preenchi os 4 papéis lá com o endereço do Ritz. A chinesa, quando olhou para mim, disse assim, a senhora vai ficar no Ritz? Eu disse, é que eu sou rica mesmo. Peguei o visto e fui embora para a China, eu e mais 3 amigos. Bom, obviamente na China falam muito chinês, e só, mais nada. Não tem outra língua ali na China, além do diabo chinês. E cada vez que nós nos perdíamos, que íamos parar em algum lugar, aparecia uma comida maluca para a gente, eu comi escorpião, eu comi aranha, eu comi percevejo, eu comi grilo, eu comi o diabo, mas, bom, enfim. E cada vez que aparecia uma situação dessa, assim, e bizarra, os 3 olhavam para mim e diziam, você que é rica, vai lá resolver. Uma salva de palmas a Fernanda Brito! Fernanda, obrigado pelo seu carinho, pela sua gentileza, pela sua alegria, pela sua competência. Espero que você esteja em outras edições conosco, nós possamos fazer muita coisa boa juntos. Mais uma vez, uma salva de palmas para Fernanda.